Momento do Discipulado. Ensinando o discípulo a obedecer, mas sempre depender da misericórdia de Deus. Vamos procurar entender isso. Quando ensinamos uma pessoa com uma boa educação a ser correta, em princípio ela espera que esse caminho leve a uma realização e a depender dela mesma. E tudo fazer conforme deve ser feito e depois vai auferir as consequências e os ganhos disto, do que ela está fazendo. Mas na obra de Deus nós fazemos tudo, investimos com amor e dedicação, mas podemos não colher nada. O Senhor diz que, através do apóstolo Paulo, um planta, o outro rega, o outro capina, mas quem vai colher é um outro ainda que não teve, às vezes, nem contato com os primeiros. Ou seja, você trabalha e às vezes não vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Às vezes pode ver e pode não ver. Independente disso, você ver o resultado ou não, o que importa é que o resultado está sendo avaliado pelo Senhor. E é dele que você vai receber o galardão. Não é do seu trabalho, é do galardão do Senhor. Você entende isso? Você vai trabalhar para o Senhor e não vai receber nenhum muito obrigado aqui na terra. Não vai receber reconhecimento. As pessoas nem vão valorizar o que você faz, mas Deus vai valorizar. Eu não vou me esquecer nunca daquele irmão que morou comigo, José Edmundo, um tempo na minha vida de solteiro, e me ensinou muito. E eu sabia quem ele era, vindo das drogas, de uma vida toda errada. Ele se converteu mesmo, e o que mais ele fazia era passar o dia falando de Jesus. Ele não se preocupava com o pão de cada dia, estava sempre dependendo de Deus para comer aquele dia, onde morar, mas isso não o impedia de passar o dia inteiro evangelizando pessoas e falando de Jesus. Eu não vou esquecer que na época em que o trabalho que nós estávamos e pertencíamos, aquele trabalho começou a crescer. Era muito pequeno inicialmente, era um grupo, 50 pessoas, que se reunia na casa do líder, mas de repente alugaram um local para 100 a 200 pessoas e precisava encher o local. E pessoas precisavam ser convidadas a ir lá. E aí eu via, cada dia de reunião, aquele número crescer, aumentar. Inicialmente a reunião era mensal, depois passou a ser quinzenal, semanal, e quando semanal, todas as semanas estava cheio e sempre muita gente, e a cada semana muitas decisões pelo Senhor. No mínimo umas 10, mas normalmente 20, 30, 50 pessoas tomavam uma decisão pelo Senhor, iam lá na frente a cada semana. Foi assim uma época muito maravilhosa, e logo a seguir o trabalho se expandiu, passaram a alugar um salão bem maior, o trabalho cresceu e foi crescendo, mas quando foi crescendo eu também saí, fui para outro ministério, outro tipo de trabalho, ligado também àquele, mas outro ministério, e não acompanhei mais aquele irmão. E o tempo passou. Muitos anos depois ele veio a morar comigo e ele disse: meu irmão, eu vou dizer para você uma coisa, para a honra e glória do Senhor. Eu nunca disse isso para ninguém, mas vou dizer somente para você. Havia dias ali em que todas as pessoas que iam lá na frente eram convidadas minhas. E eu fiquei estarrecido, estatelado, pensando que ali todo mundo trabalhava e convidava. Eu sabia
que eu participava daquela reunião não como algo principal meu, era para ajudar e também para receber. Eu normalmente não levava ninguém, às vezes levava, mas normalmente não levava convidados. Mas eu acreditava que outras pessoas levavam, porque todas as semanas tinha ali pelo menos 50 visitantes, 50 pessoas tomavam a decisão pelo Senhor, alguém convidava. Ele disse: meu irmão, às vezes todas aquelas pessoas eram convidadas minhas. E eu fiquei boquiaberto. Eu achava que todo mundo trabalhava ali e era ele. E um detalhe, a direção não gostava dele. Não reconhecia, não valorizava, não dava nada por ele. Nem oportunidade de falar, testemunhar, eles davam. E era ele quem trabalhava mais. Eu estou contando isso para ilustrar como as coisas são aos olhos de Deus. Aquele que trabalha mais, às vezes não é reconhecido aqui na terra, mas Deus está vendo e vai recompensar com o galardão. É isso que precisamos ensinar. O galardão é de Deus que você vai receber, não é aqui na terra. Você pode trabalhar muito e não ver resultados do seu trabalho, mas Deus está vendo. Por outro lado, se você leva carona no trabalho de outros e aqui na terra você vê reconhecimento, galardão, você tem honras aqui, você deve saber que não é pelo seu trabalhar, não é pela sua dedicação. Essas honras vêm porque alguém mais está trabalhando. E Deus vai saber recompensar essa outra pessoa ou essas outras pessoas que estão trabalhando. Você que está recebendo honras indevidamente aqui na terra, você pode saber que Deus não está vendo como o homem vê. Deus está vendo a verdade e lá no grande dia vai recompensar a verdade. Portanto, não queira levar carona no trabalho de outros e receber glórias e oportunidades aqui na terra pelas quais você não trabalhou. Isso Deus sabe distinguir muito bem. Então eu quero focalizar isso. Nós ensinamos o discípulo a trabalhar bem e ele vai esperar o fruto do trabalho dele. Não é bem assim. Ele pode trabalhar muito e ninguém reconhecer. Temos que alertar o discípulo sobre isto. Meu irmão, você não está trabalhando para homens, mas para Deus. Não espere receber elogio da igreja. Você está trabalhando, discipulando, visitando, evangelizando. Não pense que a igreja vai elogiar você, reconhecer, aplaudir, chamá-la na frente para elogiar o seu trabalho. Isso pode não acontecer. Não espere reconhecimentos humanos. Não espere reconhecimento aqui na terra. Trabalhe para Deus de todo o coração. Mas também saiba que não é pelo seu muito trabalhar. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor, Zacarias 4:6. O Senhor é quem vai complementar o seu trabalho. Você se dedica a educar um filho, uma filha, faz todo o possível. Tenha certeza, tenha plena convicção de que você fazendo o seu melhor, isto não é suficiente para garantir que seu filho ou sua filha seja um servo de Deus, uma serva de Deus. Você vai depender da complementação de Deus, a misericórdia do Senhor. Você faz o melhor, mas sabendo que ainda não é suficiente. Entende? Você vai depender da complementação de Deus. Senhor, complementa o que eu estou fazendo. Senhor, usa de misericórdia, garante, Senhor, a continuidade e assim por diante. Você deve fazer o melhor. Você deve trabalhar, investir, se dedicar de todo o coração. Mas tenha plena certeza de que isso ainda não vai ser suficiente se não tiver
a bênção de Deus. Você sabe valorizar a bênção de Deus? Quando você está na igreja, alguém que traz a bênção, você acha que aquilo é apenas uma formalidade lá no final do culto? Senhor vos abençoe e vos guarde, ou então o amor de Deus e a graça do Senhor tal, seja sobre você. Você acha que aquilo é apenas uma questão de palavras, ou você vê valor espiritual e você recebe valor espiritual através daquela bênção por quem tem autoridade de Deus? Você valoriza a bênção de Deus? Ou você acha que é autossuficiente, que não precisa daquela bênção? Se tiver, bem; se não tiver, também dá no mesmo, porque você se garante pelo que você faz. Você pensa assim? Não deve pensar assim. Por mais que você faça direito, correto, e se dedique e trabalhe muito, isto não é suficiente para garantir frutos, resultados e a continuidade. Você vai precisar da bênção de Deus. Que Deus complemente tudo que você faz. Eu citei o exemplo de educação de filhos. Você vai precisar que Deus toque o coração do filho e complemente o seu trabalho. Você dirige uma célula, você vai precisar da bênção de Deus complementando o seu trabalho. Você evangeliza, por melhor que você evangelize, é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa e ela se converter verdadeiramente. Em todas as áreas, o que você fizer, deve fazer da melhor maneira, mas saiba que não é suficiente. Deus vai precisar complementar. E queira, peça, dependa dessa complementação de Deus. Dependa da bênção de Deus. Bênção que vem da autoridade. Por isso você precisa estar debaixo de autoridade, para que tenha a bênção de Deus através da autoridade. Você consegue entender isto? Nós então entendemos para nós e ensinamos para os discípulos. Faça o melhor, obedeça, seja fiel, mas saiba que tudo isto não é suficiente. Você vai precisar da bênção de Deus para complementar tudo isto e fazer com que os frutos existam e permaneçam. Faça assim, dependa sempre da misericórdia de Deus. Por melhor que você faça, ainda dependa da misericórdia do Senhor.